Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro do Fórum de Humanidades do IFSU, né? Eu me chamo André Lopes, sou professor de História do Campus Camaquã, estou aqui em nome da organização, né? Do professor Antônio, do professor Walter, da professora Michele, da professora Angelita, do professor Edson, do professor... de todos os demais colegas aqui, professor Lauro de Jaguarão, vou cuidar aqui para não esquecer os nomes de todo mundo, para não deixar ninguém de fora, entendeu? Gostaria de começar a nossa live de hoje, agradecendo a presença de vocês, gostaria de pedir, né, pedir para o pessoal que está nos assistindo aí, compartilhar nas suas redes sociais, o link, né, com a live de hoje, com o encontro de hoje, ajudar a multiplicar, compartilhar nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, para fortalecer o evento, ampliar a divulgação. Então, pedir para o pessoal compartilhar nas suas redes sociais ali. Segundo ponto que eu gostaria de destacar hoje é que o nosso convidado é um convidado muito especial, um convidado que é um guerreiro pela educação, né, um cara que chegou agora há pouco de uma movimentação lá em Brasília, né, contra a PEC que a gente tem ali contra os serviços públicos, cara batalhador da educação, o professor Michel Torres, né, a professora Michel Torres, ele é professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, ele tem a sua formação em sociologia, né, em ciências sociais, sociologia, mestrado em sociologia, doutor em sociologia pela Unicamp. Chega aí, Michel, fala aí. Boa noite, Michel, seja muito bem-vindo aí. Pessoal, o Michel é doutor em ciências sociais, membro da direção nacional do Sinasef, coordenador da Frente Nacional por um PNLD Democrático, e ele vai falar um pouco para a gente hoje dessa questão do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, e também da reforma do ensino médio, dessas duas questões que fazem parte de um projeto, né, de desmonte da educação pública, né, o PNLD, a BNCC e a reforma do ensino médio, e a sua aplicação prática dessa política educacional, que é o projeto que está embutido no Plano Nacional do Livro Didático. Michel, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Fique à vontade. Olá, boa noite a todas e todos. É uma satisfação estar aqui com vocês nessa atividade de hoje. Agradeço aqui ao André, agradeço pela organização da atividade, né, do Fórum. Eu estou aqui falando diretamente do Hotel de Brasília, acabamos de sair de uma atividade de mobilização contra a PEC 32, né, a PEC da rachadinha, reforma administrativa, que nesse momento está ainda em possibilidade de tramitação, embora a avaliação da turma que a gente está fazendo aqui é que ela não vá para voto, né, e a pressão que a gente está tentando mobilizar, a maioria dos parlamentares, é que se estenda cada vez mais essa discussão para que, efetivamente, não se vote essa PEC e, se deixar para o ano que vem, a avaliação que a turma faz é que ela não vai ser votada por ser ano eleitoral, né? Então, estou um pouquinho desgastado das atividades aqui, mas é com muita satisfação, né, que eu saúdo a participação de todas e todos nesse tema que tem sido, diria que, candente na realidade educacional brasileira, né, que é o PNLD, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, no contexto do desmonte, né, da reforma do ensino médio. Então, o tema que me pediram para tratar aqui, e mais uma vez agradeço o convite, né, a tragédia da educação brasileira no contexto de desmonte. E eu vou tentar tratar, então, na minha exposição, do tema, né, da BNCC, da articulação, melhor dizendo, dos temas da BNCC, do PNLD e do chamado novo ensino médio, né, proveniente da proposta de reforma do ensino médio. Então, é mais ou menos nessa temática que eu vou organizar aqui a minha exposição, né, tentando dialogar um pouco com o contexto da conjuntura educacional brasileira e, em certa medida, o que é que isso impacta na articulação, né, no funcionamento, melhor dizendo, da nossa rede, da rede federal de educação, em particular aí os institutos federais, né.
Pois bem, então, iniciando aqui minha fala, e naturalmente aqui depois a gente abre, né, para discussão, para perguntas, para questões, intervenções que se façam necessários aí, vou estar disponível com vocês. Só peço, de fato, um pouquinho digamos assim, de desculpas, né, por estar extremamente mesmo cansado, a gente está numa atividade, enfim, desde a semana inteira, né, de manhã até o fim da noite, e então estou com um pouquinho de, digamos assim, com uma resistência não ideal, né, para uma exposição de um tema tão importante, mas ainda assim vou tentar me concentrar aqui. Então, o primeiro ponto importante nessa discussão diz respeito à situação, né, da conjuntura política nacional que a gente está vivenciando. Não dá para discutir o PNLD, ou a reforma do ensino médio, ou qualquer programa, do ponto de vista governamental, deslocado de uma conjuntura mais ampla que determinam a realização desses programas, né? Então, queria destacar aqui que de 2015 a 2016 a gente tem vivenciado um projeto de uma ofensiva reacionária. Essa área, ela se manifesta nas mais variadas dimensões, tanto do ponto de vista político, econômico, mas sobretudo ideológico, né? A partir de 2015, 2016, como todos aqui sabem, né, um golpe parlamentar jurídico, com apoio de setores importantes da sociedade, que destituem o governo Dilma, que era o governo Michel Temer, né, instaurando, portanto, uma situação reacionária na conjuntura brasileira. O que é uma situação reacionária? É quando os lutadores, os trabalhadores, as trabalhadoras, os movimentos democráticos se veem numa situação defensiva, e não na ofensiva por novos direitos, né? Porque essa ofensiva ela se dá por parte num campo reacionário. E de lá para cá, a gente tem observado, portanto, que o Brasil vivencia talvez um dos momentos mais difíceis de toda a sua história, tá? Notadamente com essa ofensiva reacionária que se abre no país, em verdade, em diversas partes no globo, mas que no Brasil uma extrema-direita influi no bloco do poder, junto às classes dominantes, acarretando, portanto, consequências diretas para a educação pública, né? Aquilo que a gente chama de uma contra-revolução neoliberal, representada inicialmente pelo governo ilegítimo e terceirizado de Michel Temer, e que tem um dever de casa, em menos de 2 anos, como todos aqui devem se lembrar, de aprovar um pacote de reformas por mercado, sem nenhuma aprovação popular, sem nenhuma preocupação, sobretudo financeiro, na destruição dos direitos trabalhistas, se vocês lembrarem a reforma trabalhista, né, a destruição da legislação social protetora do trabalho naquele período, a aprovação da lei da terceirização total e restrita, que precarizou a possibilidade de contratação de força de trabalho, inclusive nas atividades negociadas sobre o legislado, enfraquecendo as lutas sindicais, o esfacelamento do Ministério do Trabalho, a própria emenda constitucional do teto dos gastos, né, que limita o investimento público em saúde e educação para os próximos 20 anos, né, a emenda constitucional 95, e que abre as portas para um governo temerário, né, a partir das eleições de 2018, o governo Bolsonaro, né, que representa um governo, digamos assim, de extrema-direita, né, com uma coalizão, na verdade, de blocos de extrema-direita, capitaneada por uma ala neofascista, né, que tem um projeto político no Brasil. Não sei se todos aqui se lembram. Bolsonaro foi o candidato que mais falou em educação em 2018, né, e justamente assim que assume seu mandato em janeiro de 2019, elege a educação pública como inimigo em potencial no Brasil, né? E essa ofensiva reacionária se dá no plano educacional nesses últimos 2 anos e meio, é ele apresentar nesse momento. Pois bem, queria tratar um pouco, portanto, do MEC, né, num contexto mais amplo, para a gente perceber como essas medidas, a própria BNCC, a reforma do ensino médio e o PNLD estão condicionados a um projeto de governo. Se engana quem acha que Bolsonaro não tem projeto de governo.
tem um projeto em particular para a educação brasileira, né? Então, o MEC e as políticas educacionais do governo Bolsonaro nesses últimos 2 anos e meio, 3 anos, é preciso dizer que ele combina digamos assim, um duplo manifestação de arranjo. Qual é essa dupla arranjo? Primeiro é a consolidação de uma base ideológica de cunho conservador, pautada num fundamentalismo, né, num fundamentalismo religioso, num fundamentalismo de ideias de pensamento único. Aí entra no bojo o programa Escola Sem Partido, né, na tentativa de silenciar os professores nas salas de aula, na tentativa de limitar a discussão livre em sala de aula sobre diversidade, sobre gênero, sobre mundo político, sobre a conjuntura em que vivemos, né, o contexto em que os estudantes e as escolas estão inseridos, ao mesmo tempo em que essa consolidação de uma base ideológica conservadora se combina com uma ofensiva ultra-neoliberal. Essa ofensiva ultra-neoliberal é o pacote econômico, uma perspectiva empresarial privatista, né? A linha do discurso e da política econômica do Ministério de Paulo Guedes, né? No sentido de privatizar cada vez mais a educação brasileira, seja na educação básica, ao ensino superior, a pesquisa, a tecnologia, aos programas de bolsas nacionais, né? Se nós formos observar, nos últimos 2, 3 anos no Brasil, nós vivemos um contexto de corte orçamentário nessas áreas brutais, né? Recentemente, inclusive, nessa última semana, mais um anúncio de cortes no que diz respeito à ciência e tecnologia no Brasil, se vocês forem se atentar, né? Então, passaram pelo MEC, se formos lembrarmos, nos últimos 3 anos, quase 3 anos, né, de governo, cerca de 4 ministros relâmpagos na educação. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso em tão pouco tempo, né? Se vocês se lembrarem, o primeiro ministro da educação, um aluno de Olavo de Carvalho, né? Um segundo reprodutor da ministro Fujão, que teve que deixar o Brasil para, inclusive, não ser investigado. Um outro que entrou com fake news no próprio currículo e que teve rapidamente substituído, e o atual ministro da Educação, que, na verdade, é um empresário da religião, né? Voltado estritamente para as pautas empresariais, privatistas, sobretudo no que diz respeito a esse avanço conservador. Pois bem, é esse quadro que dirige o Ministério da Educação hoje. A gente tem diversas áreas, né, dentro do Ministério da Educação, mas é esse arranjo de uma consolidação de base ideológica conservadora, junto com uma ofensiva ultra-neoliberal, que dá a linha política para as políticas educacionais brasileiras, né, em todos os seus níveis de modalidade educacional. Independente das diferentes alas que nós temos no governo, né, a ala empresarial, a ala mais, digamos assim, fundamentalista, olavista, negacionista, a ala militar, né, e a ala neofascista propriamente dita. É essa que tem sido a conduta do Ministério da Educação nos últimos anos no Brasil. Por que eu estou trazendo essas informações? Né? Porque considero que, sob nova direção do Estado, o Ministério da Educação tem como foco o gerenciamento e o financiamento da educação nos marcos das políticas neoliberais. Eu chamaria, inclusive, de ultra-neoliberais, né? Estão ainda mais à direita do que o neoliberalismo que nós conhecíamos, por exemplo, nos anos 90 e nos anos 2000, né? E, do ponto de vista ideológico, aproximando-se de uma ideologia de extrema-direita, né? De uma ideologia, portanto, que pressupõe um pensamento único, pressupõe a negação da ciência, né? Então, não vale, todos nós aqui que somos defensores da educação democrática, do pluralismo científico das ideias, sabemos que o esforço que a gente tem tido para falar o óbvio, né? Para lembrar aqui um poema do Brecht, um dramaturgo gigante do século, a importância de se falar do óbvio, né, em alguns momentos históricos. Lembrar que nós tivemos ditadura militar e que houve tortura, lembrar que a pandemia não é uma gripezinha e a pandemia não acabou,
né? Lembrar que a ciência é importante para o avanço da investigação e para o desenvolvimento das forças produtivas, da vacina, enfim, de aspectos ligados à tecnologia, à ciência, ao desenvolvimento econômico de um país, né? E são questões que seriam óbvias em outros momentos históricos, mas que todos nós temos tido cada vez mais dificuldade de tratar dessa pauta, né? Sobretudo nessa conjuntura da pandemia, né? Percebam que o Brasil vivencia múltiplas crises, aquilo que um filósofo político do século passado, italiano, chamado Antonio Gramsci, chamava de crise orgânica, né, que é a manifestação simultânea de uma crise política, e aqui é inegável a nossa crise política, né, veja os conflitos entre executivo, judiciário, legislativo, as instituições do regime republicano brasileiro, e também uma crise econômica muito grande no Brasil, né, que tem respaldo, inclusive, na nossa política educacional nesse momento da pandemia, que é o avanço do desemprego, da informalidade, da precarização do trabalho, o aumento da desigualdade social, da fome, da miséria nesse país, né? O encarecimento dos itens básicos que compõem a cesta básica do brasileiro, e um nível de endividamento histórico muito elevado. Eu estava observando os dados do último trimestre, absurdo o nível de endividamento dos brasileiros e o aumento dos itens básicos, para lembrar aqui para todos e para todas, né, os preços básicos da carne, elevação do combustível, das passagens aéreas, enfim. Nesse contexto, né, que eu gostaria de tratar, portanto, de um programa essencial para avançar essas pautas, que foi já um pouquinho antes, na verdade ele surge um pouco antes do governo Bolsonaro, ainda no governo Temer, em 2016, que foi a reforma do ensino médio, né? A reforma do ensino médio, o primeiro elemento importante a gente destacar é que ela foi introduzida no Brasil sem nenhum debate democrático, ou seja, com uma ausência de discussão plural com os estudantes, com os professores, com os pesquisadores da educação, com a comunidade científica, com as entidades sindicais, com os conselhos de educação. Pelo contrário, o projeto da reforma do ensino médio, ela se deu pela uma medida provisória, MP 746 de 2016. Como vocês sabem, medida provisória excepcionais que cabe ao executivo da esfera federal legislar em momentos excepcionais, como catástrofe, etc. A pergunta é qual no ensino médio naquele momento, né, passando por cima de todo o debate que nós havíamos acumulado até então. Então, esse método antidemocrático, ele já dá o tom, né, de que essa é uma proposta que ela não vem para ser debatida com a comunidade. Outro ponto importante da reforma do ensino médio é a flexibilização do currículo, né, por meio de itinerários formativos. E todos nós aqui que somos trabalhadores da educação, e estudantes e pesquisadores da educação, sabemos que discutir currículo é discutir disputa, né, de concepções educacionais, disputa de projetos de sociedade. No ensino médio, com os chamados 5 itinerários formativos, cada vez mais a gente vê a fragmentação e a autonomia das disciplinas nos saberes curriculares historicamente constituídos, que mais adiante eu queria, com essa flexibilização do currículo no contexto do novo ensino médio, é a previsão da diminuição da carga horária de formação comum das disciplinas, né, básicas, no ensino de notório saber. Nós sabemos que notório saber é aquele que tem um reconhecimento unânime entre os seus pares em alguma área do conhecimento. Pergunta: a contratação de professores no ensino médio, nas redes diversas no Brasil, vão se dar por esses professores?
Pelo contrário, o notório saber, na verdade, é uma maneira de burla, né, de nova forma de contratação, de precarização de trabalho. Professores, portanto, com baixa formação, inclusive a não obrigatoriedade, diploma de licenciatura, enfim, com a via de contratação. Nós sabemos que é uma conquista contra a ditadura, inclusive, idade na carreira, valor profissional, por meio do concurso e, maneiras flexíveis de processo de trabalho docente, inclusive. Portanto, a ação da escola a gente vê muito do dualismo estrutural na educação. O dualismo estrutural é aquela clivagem que há, um abismo entre o superior, né? Ou seja, é a criação e a fortalecimento de escola para pobres e escola para ricos. É disso que se trata. Não vale dizer, não preciso nem falar para vocês, por exemplo, que a maioria, mais de 80% das matrículas em todo o Brasil hoje estão na educação pública, não na educação privada, né? E é essa educação pública que é o alvo dessa medida da reforma do ensino médio, né? Precarizar e privatizar ainda mais, incentivando, inclusive, o uso da educação à distância, né? Diminuindo, portanto, a formação da carga horária clássica, básica, mexendo na educação de jovens e adultos, podendo ela ser ofertada, né, em educação à distância, projeto, portanto, que não está só no nível do ensino, mas articulado com um projeto propriamente dito. Nesse contexto, a reforma do ensino médio ela não vingou quando ela foi aprovada, quando ela foi imposta pela medida provisória e posteriormente chancelada, né? Porque ela precisava modificar a base nacional comum curricular. E foi o que aconteceu recentemente com a BNCC adaptada ao novo ensino médio, né, que seria, vamos dizer assim, a possibilidade brasileiras, sobretudo. E a BNCC, ela diz, né, chamada pedagogia, muito voltada para as relações sociais, que é uma mistura, né, em que os problemas sociais individuais, ou seja, individuais são as soluções para os problemas voltadas para o mercado. Esse não é um debate aqui, mas se lembrar, né, pelo menos desde os anos nós temos acumulado um debate crítico, né, em relação a de competências, habilidades do mercado inseridas no âmbito educacional, né, mas nessa nova conjuntura ela ganha peso político, né, como vocês sabem, os valores, as habilidades, as noções que são colocadas na BNCC, elas são estratégicas, né, para formar um novo de nível médio, podendo, portanto, que o trabalhador não é o mesmo emprego. A alta rotatividade, índices de informalidade absurdo,
né? E de ausência de uma legislação. A educação, percebam que a reforma do Estado que está sendo feita no Brasil, e eu gostaria de vos chamar a atenção para isso, a reforma de Estado que está sendo feita no Brasil, com um monte das políticas, né, associada com um projeto para a educação, de uma reforma para a educação. Né? Então, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, políticas públicas, parte de uma reforma de Estado. Né? Uma tentativa de formatar um Estado de novo tipo, um Estado mínimo para os trabalhadores e para as trabalhadoras, mas um Estado máximo para o capital e para as forças do mercado. E, para isso, é preciso modificar a forma de organização do ensino. Michel, boa noite, Michel. Michel, tá me ouvindo? É por isso que o ensino profissional tecnológico, né, essa conjuntura, eu estou vendo o André entrando aí, não sei se você me lembrar se o tempo está esgotando, mas eu vou tentar... Não, Michel, aqui tá quebrando, quem sabe tu entra e sai de novo. Tu sai e entra de novo, desculpa. Sai e entra de novo, porque tá quebrando, eu acho que Vou fazer... De repente, tu sai e entra de novo para poder... Tá. Isso. Se tu puder fazer para nós. Então, gente, o professor Michel, ele está com... Vocês perceberam aqui, ele está com problemas ali de conexão, né? Está no hotel lá, estava no movimento aqui contra a PEC, né? A PEC, isso. A gente pediu para ele entrar e sair, porque está com problema de conexão, então ele está entrando e já vai entrar de novo, já vai entrar novamente. Ele está no hotel, então a conexão do hotel deve estar bem ruim, então ele já vai entrar aqui. Estava travando. Só um minutinho. Falar um pouquinho para vocês assim, ó. Ó, voltou. Salve, Michel, voltou, conseguiu? Tá me ouvindo? Acho que agora está um pouquinho melhor, não? Acho que agora está melhor, parece melhor agora. Acho que deu uma resolvida. Isso, obrigado. Agora passo de novo, devolvo a fala para o Michel aqui. Estava muito boa, está muito boa a sua exposição. Acho que ainda continua com o problema, gente. Então, eu estava falando para vocês, quando o professor Michel, quando a gente consegue resolver esse problema técnico aqui com o professor Michel, do nosso próximo encontro, no nosso terceiro encontro, é dia 22, né? Dia 22, às 19 horas, a gente tem uma fala bem legal, que é com um colega nosso, o meu xará, André Luiz, né? André Luiz Pereira, nosso colega aqui do Sul, que ele vai falar sobre a Lei 10.639, né? Que vai falar sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira indígena. Muito interessante a fala do André. Vai ser o nosso próximo encontro, dia 22, tá? Vai falar sobre a Lei 10.639 no contexto da educação profissional tecnológica, ausências e urgências, né? É um tema bem importante para a gente discutir aqui com as ciências humanas. E é o nosso próximo tema. O André é um colega extremamente qualificado. Está voltando, Michel. Voltou, Michel. Então, voltamos com o professor Michel. Passo a palavra para o Michel. Michel, pode continuar. A tua exposição está muito boa. Obrigado. O tema é bem importante. Obrigado, André. Normalmente, nas reuniões online, a gente desliga a câmera, que dizem que facilita aqui a conexão. Eu não vou fazer isso naturalmente, porque, enfim, é um ambiente, né, dispositivo e... Enfim, espero que eu não caia novamente, espero que a conexão aqui se mantenha relativamente estável e a compreensão ela se faça presente. Então, eu dizia que, voltando ali à questão do tema da BNCC, da reforma do ensino médio, no que diz respeito aqui ao fórum de vocês, né, de humanidades, é importante mencionar que o novo ensino médio ele é uma afronta às áreas, às disciplinas que compõem a área de humanidades.
né, inclusive prevendo a não obrigatoriedade da oferta de sociologia, de filosofia, no âmbito do nível de ensino médio, né. Isso acarreta, portanto, consequências tanto para a questão de trabalho corporativo para os docentes, mas, sobretudo, para a formação dos estudantes, né? Com o ensino voltado não para a compreensão crítica de continuidades e rupturas de processos históricos, mas simplesmente para uma formação voltada mais para o imediato, voltada para um aligeiramento, né, do ensino propriamente dito. Eu vou voltar nessa discussão quando a gente tratar do PNLD. Mas não dá para a gente não mencionar isso, que há um ataque de redução das disciplinas que compõem as humanidades sob uma pretensa discurso de interdisciplinaridade, né? Como se a sociologia, a filosofia, enfim, já estivessem presentes em outras disciplinas, qualquer professor pode abordar em formas de projetos e assim por diante, né? E esse é um tema que é sedutor, inclusive, em alguns colegas democráticos, progressistas na educação, que estão sendo seduzidos por esse discurso com o canto da sereia de que nós entraremos na interdisciplinaridade. Não é disso que se trata, né? Mas voltando para a minha fala aqui, a BNCC, que pressupõe, portanto, as aprendizagens essenciais, né, voltadas no âmbito, nesse contexto do ensino médio, ela precisa ser implementada no chão da escola. E como ela passa a ser implementada no chão da escola propriamente dito? Com as novas mudanças, as novas alterações do Programa Nacional do Livro e Material Didático de 2021, no que se refere ao ensino médio, né? Como vocês sabem, o PNLD é o Programa Nacional de Preparo, Difusão de Material Didático, Pedagógico, Literário para as escolas públicas de educação básica em todos os seus segmentos, da educação infantil, educação e o ensino fundamental, desde os anos iniciais aos anos finais, e o ensino médio, né? O que eu vou tentar tratar aqui rapidamente é o PNLD no que diz respeito ao ensino médio, né? Então, na nossa compreensão, não dá para desarticular o PNLD da BNCC e da reforma do ensino médio, pelo contrário, né? E o PNLD é a integração na prática dessas políticas educacionais de desmonte que a gente tem visto. Então, nesse âmbito, num projeto de desmonte da educação pública, a primeira fase do PNLD, que se deu logo no início do ano, foi naquilo que chegou um pouco atravessado, não sei como é que foi no vosso instituto, mas a gente que faz parte, né, eu componho a coordenação da Frente Nacional em defesa de um PNLD democrático, então a gente fez esse ano inúmeros debates em quase todos os estados, enfim, no Brasil todo, e percebemos que das variadas redes municipais, estaduais, federal, particulares, os professores, inclusive os próprios gestores, foram pegos um pouco de surpresa, né? Tendo que preencher burocraticamente uma ficha dizendo que se aderia ou não, e muitas vezes sem saber do que se tratava a adesão e as consequências da adesão desses materiais. Então, a primeira fase eram os livros, né, estruturados em projetos integradores e projetos de vida, que pressupunham, fundamentalmente, para quem conferiu o material, a diluição de fronteiras entre as disciplinas, né, com a falsa perspectiva de interdisciplinaridade. Ou seja, a substituição das disciplinas específicas, dos componentes curriculares historicamente consolidados, por áreas do conhecimento, aquelas áreas previstas no ensino, na reforma do ensino médio, na humanidades, ciências das tecnologias, português e o itinerário formativo de educação profissional tecnológica, né? Então, essas áreas do conhecimento passam, portanto, a substituir as formações específicas, e o próprio material didático passa a ser adaptado para essa forma de ensino, né? Então, não existe mais aquele tradicional livro de sociologia, o livro de história, o livro de química, eles passam a ser condensados, portanto, nas áreas do conhecimento, o que, naturalmente, traz consequências para a formação do estudante e para o currículo, propriamente dito, uma redução curricular, um enxugamento de conteúdo, de saber científico, muito temerário para a formação dos nossos estudantes do ensino médio, né?
É bom dizer, né, que essa oferta ela está sendo colocada para a rede pública. Né? A pergunta é, será que as escolas particulares, por exemplo, elas vão adotar apenas um dos itinerários formativos, por exemplo? Ou será que elas vão estar focadas para o vestibular, né, para o ingresso do estudante no ensino superior? Porque a gente já viu os ministros de educação que passaram no Brasil, incluindo o atual, dizendo que educação superior, ou seja, as universidades, servem para aqueles que podem pagar. Quem não podem pagar não tem que fazer faculdade. Faculdade não é para todos. Esse é o discurso oficial do MEC. Né? Pela primeira vez na história do Brasil, a gente ouve isso. De que, ao invés de dar continuidade para a expansão, para a interiorização, para a universalização do acesso ao ensino superior, a gente tem um retrocesso do ponto de vista da própria orientação deste governo. Né? Isso se materializa no próprio material do livro didático, nos programas educacionais. Além disso, a gente pressupõe uma difusão de conteúdos aligerados, voltados para os interesses práticos do mercado flexível. A segunda fase do PNLD, né, que foi até esse período recente, era a escolha de obras por áreas do conhecimento. E nós, da Frente Nacional em Defesa de um PNLD Democrático, fizemos inúmeras lives com Gaudêncio Frigoto, Marise Ramos, dentre tantos outros pesquisadores da educação, e também formamos grupos de trabalho para pesquisar essas obras por áreas do conhecimento que estavam sendo ofertadas pelo esse novo edital do PNLD. E chegamos a uma conclusão de que as obras são extremamente fracas, sobretudo para a rede federal. O próprio CONIF, atenham-se a isso, o próprio CONIF, que não é nenhum grande órgão democrático avançado na educação, né, avalia de que o novo PNLD ele é insuficiente para o ensino integrado da rede federal. Ele não atende às necessidades da nossa rede, sobretudo ao ensino integrado. Então, percebam que o novo ensino médio é um ataque frontal à concepção de ensino integrado. Vocês sabem por quê? Se lembrarem, recentemente, os dados do PISA, como sabem, é um sistema de avaliação, de mensuração internacional de desempenho educacional em vários estados, vários países. Se nós pegarmos os dados brasileiros, o Brasil está em 50º tanto, ou seja, em péssimo desempenho. Ele perde para países como Serra Leoa, para terem ideia. E o governo vendeu esses dados, dizendo que a educação pública no Brasil ela era de baixo nível. Por isso, o ensino médio precisava ser reformado. Mas o governo não ocultava, melhor dizendo, por exemplo, o desempenho da rede federal. E se vocês pegarem só o desempenho da rede federal, como vocês sabem, que apesar de todos os pesares, existe a mínima valorização de contratação de professores efetivos, mestres e doutores, com 40 horas de dedicação exclusiva, o tripé ensino, pesquisa e extensão, valorização material, salarial, né? Apesar dos pesares, nós temos um sistema de contratação e de carreira superior a todas as modalidades de nível médio do Brasil. Né? Então, o governo tentou ocultar justamente o desempenho da rede federal, porque se vocês olharem os dados do PISA, só da rede federal, os institutos federais, Colégio Pedro II, colégios militares, etc., a gente tem um desempenho igual ou superior aos países que compõem a OCDE, ou seja, os países centrais do capitalismo, né? Países como, por exemplo, a Alemanha, Japão e assim por diante. Então, vamos dizer assim, o filé mignon, né? Aquilo que há de destaque na educação brasileira nesse contexto é a concepção de ensino integrado que nós temos nos institutos federais. E é esse ensino integrado que tem que ser desmontado pela política do governo. E o 5º itinerário formativo, portanto, ele entra para que os institutos federais possam fazer parceria com as escolas públicas na oferta desse tipo de modalidade de ensino, né? Com professores multicamp se desdobrando em atividades de sala de aula, diluindo as suas atividades de extensão, diluindo as suas atividades de pesquisa, que nós temos consolidados, né, pelo menos desde a legislação que nos garante da criação dos institutos federais de 2008.
Portanto, por fim, fechando aqui minha fala, é importante lembrar, político, o contexto de cortes orçamentários. Como é possível implantar algo decente? Eu não conheço, e faço aqui um desafio para alguém, que me esclareça como que uma política educacional exitosa, né, ou possa vingar com êxito sem investimento econômico. Nós estamos num momento de conjuntura de corte do teto dos gastos, redução dos gastos educacionais por 2 décadas. Nem o FMI, nem o Banco Mundial trabalha com perspectivas de 2 décadas. O governo brasileiro conseguiu, a estrutura, né, das forças conservadoras no Brasil, conseguiram limitar os gastos educacionais para os próximos 20 anos. E nesse bojo, no governo Bolsonaro, nós passamos por cortes orçamentários brutais, para lembrar os cortes do Weintraub, né, que chegavam a mais de 30% nas universidades, nos institutos federais, inviabilizando o próprio funcionamento de muitos campi, que estavam ameaçados a ter condições mínimas de oferta de ensino, como todos aqui sabem. E nesse ano, inclusive, o proposta orçamentária houve mais redução no que diz respeito ao investimento na educação, em particular na nossa rede. Então, há uma ameaça muito forte do ponto de vista de uma ausência de investimento econômico que serve como justificativa para demonstrar precarização, sucateamento e desmonte da educação pública, em particular do ensino profissional tecnológico. É importante que a gente se atente para essas questões, né? Ou seja, qualquer política educacional que pretenda ter êxito em perspectiva comparativa, ela precisa de investimento, né? Então, a pergunta que cabe é: existe a possibilidade exitosa em uma política educacional no marco de cortes orçamentários? Certamente não existe. Qual é a mágica do governo? É o privatismo, é a precarização, é o sucateamento, é o reordenamento, como eles utilizam aqui no MEC, né? Então, as perspectivas de continuidade dessa situação que a gente tem aberto, né, de retorno presencial, ainda em momento de pandemia, de ensino híbrido, ensino à distância, e a necessidade de isolamento social causado pela Covid-19, parece ainda indefinido, né? Embora algumas redes já tenham sido forçado o retorno presencial, lembra que São Paulo, por exemplo, já foi forçado em todo o estado, né? Na nossa rede federal, apenas alguns institutos estão voltando, a grande maioria ainda não retornou ao ensino presencial, assim como as universidades, né? Então, o fato é que o pressuposto para a defesa de uma educação democrática, ao nosso ver, está na deposição organizada deste governo, com traços, como eu disse, neofascistas, né? E é preciso que a gente aglutine a mais ampla participação democrática e popular em defesa do ensino integrado, dos institutos federais e da educação pública. O desafio está lançado para que a gente consiga impedir o suicídio da nossa jovem democracia, para lembrar aqui um grande estudioso da educação brasileira, né, Florestan Fernandes. E a saída para a educação é uma agenda unificada, uma agenda que não seja algo olhando só para nosso instituto, para o nosso campus, olhando só para o nosso imediato, né? Porque o ataque é de conjunto. E as lutas, nesse momento, exigem saídas unificadas, unidade de ação, né? Baixar as diferenças que existem no universo democrático, plural, político, sindical, educacional, estudantil, e levantar as bandeiras que nos unificam em torno da educação, em torno de mais investimentos na educação, e não desmonte deste governo na nossa rede. Nesse momento é preciso dizer que a luta em defesa dos institutos federais, a luta em defesa das humanidades é a mesma luta contra Bolsonaro. A luta em defesa hoje da educação, da oferta de sociologia e filosofia no ensino médio é a mesma luta contra o governo Bolsonaro. A luta hoje em defesa do funcionalismo público e da prestação de serviços públicos para a comunidade brasileira é a mesma luta contra Bolsonaro, né? Então, essa é a nossa urgência, o tempo histórico que nos coube viver exige a mais ampla dedicação, a mais ampla disposição de luta, de organização, de resistência e de amplo debate democrático, como esse espaço de hoje, né, o Fórum de Humanidades do IFSU está proporcionando
para que professores, professoras, técnico-administrativos, comunidade escolar como um toda, reflitam coletivamente, né, sobre os impactos educacionais naquilo que eu chamei, né, de uma tragédia da educação brasileira, no contexto de desmonte, tendo em vista a Base Nacional Comum Curricular, o Plano Nacional de Livro Didático e o novo ensino médio, né, na tentativa do avanço do privatismo, na tentativa, portanto, do avanço daquilo de mais conservador e voltado para o mercado de trabalho precarizado, flexível, de interesses empresariais e não interesses democráticos, sociais e comunitários. Acho que é um pouco isso o recado que eu gostaria aqui de expor com vocês, e estou aberto aqui às dúvidas, às perguntas, né? Estou controlando o meu tempo, deu rigorosamente aqui no acordado, para que a gente eventualmente possa abrir aí um próximo bloco de perguntas, intervenções, enfim, não sei como é que vocês organizaram. Bom, André? Massa, massa, muito bom, Michel. Acho que a tua explanação ela nos dá um oxigênio a mais. Eu acho que é isso, na luta que se educa, né? E é mais do como os ataques são conjuntos. Eu acho que a nossa defesa também deve ser conjunta, né? Nós devemos nos organizar, pensarmos, primeira coisa é nos instrumentalizarmos, compreender essa ação que o Estado brasileiro está fazendo, né, para a precarização do ensino, né, para cada vez mais desmonte da educação pública. E eu acho que a tua fala ela vem aqui nos dar um gás final, assim, um gás de uma chama que vai nos acender, né, pretende nos acender, que eu acho que essa ideia do Fórum de Humanidades é justamente isso, fazer despertar isso e criar redes e laços nas ciências humanas para agir, né? E todo mundo que pensa a educação como um elemento de transformação social tem que partir desse pressuposto que somente através da luta conjunta que a gente consegue reverter e agir contra todo esse desmonte que a gente está vendo na educação pública, que é um projeto, né? O Michel já expôs aqui muito bem, é um projeto que começa em 2017, com uma medida provisória, instalação da BNCC, agora a aplicação prática dele no PNLDB, que vem de uma forma avassaladora e antidemocrática. Nos campos, Michel, eu posso te dar o depoimento aqui, foi isso mesmo, a gente foi meio que tocado e a gente não teve muita discussão sobre isso, né? A discussão foi precária, foi truncada. Posso te falar isso do meu relato pessoal, assim, foi bem precário. E eu acho que essa tua exposição ela veio a clarear, né, uma série de elementos que são pertinentes para a gente discutir isso. A gente tem uma série de questionamentos aqui. Vou começar com o primeiro deles aqui, do Diego Rodolfo Simões de Lima, que ele pergunta assim: há como termos uma educação libertadora e emancipatória com a já aprovada reforma do ensino médio, atuando por dentro, com concepções pedagógicas e um PNLD democrático, ou só há solução revogando a reforma? É o que nos pergunta ali o Diego Rodolfo. André, como é que você quer fazer? Quer fazer um bloco e eu organizo aqui a fala em todas as questões? Pode ser, nós temos 6 questões. De repente eu faço 3 e depois pode mais ser. 3, 2 blocos, pode ser? Tá. Essa pergunta do Diego, né? Depois a gente tem a pergunta da Carla Amaral, né? Carla Amaral faz o seguinte: tendo em vista que o notório saber é uma possibilidade direcionada, especialmente ao quinto itinerário, a educação profissional, quais as implicações práticas o professor vê para os IFES, né? Que é da Carla. O Jaime Langlois nos pergunta ali: é viável, a grosso meio, de interpretar que estamos sendo pisoteados por ter interferências no desenvolvimento da educação, que é o Jaime Langlois? Esse é o primeiro bloco, depois a gente tem o segundo. Michel? Eu não entendi a do Jânio, pode repetir, André? Do Jaime? Isso. É viável, a grosso meio, de interpretar que estamos sendo pisoteados por interferências no desenvolvimento da educação? Legal. Então, vamos lá. Esse primeiro bloco aqui.
agradecer as questões de Diego, Carla, Jaime. Eu vou tentar entrar bem na ordem como as questões foram colocadas mesmo e apresentadas pelo André. Então, o Diego trata da questão da educação emancipadora, libertária, né? Primeiro, eu preciso dizer que essa é uma defesa, esse é um projeto, é uma concepção de educação, né, que nós temos, de uma educação gratuita, plural, socialmente referenciada, democrática, né, pública, e, mais do que isso, focada para os aspectos de autonomia dos estudantes, no seu mais sentido e profundo aspecto do termo, né, na unilateralidade propriamente dita. E esse tipo de educação, ela não tem como se realizar autenticamente sobre os moldes da educação conforme a gente vê hoje em dia. Então, esse é um projeto que nós reivindicamos, né? Vale lembrar, por exemplo, Paulo Freire, que foi uma importante referência no âmbito mundial da educação, né, que se expressou no Brasil, falecido nos anos 90, mas que ainda nos ajuda a iluminar a luta por uma educação livre e emancipada que ainda está por vir. Este é um projeto. De tal modo que o Diego pergunta se é possível desenvolver esse tipo de educação dentro, né, do novo ensino médio, ou se precisaria revogar a reforma do ensino médio. Primeiro, a luta imediata que a gente tem que ter é a revogação dessa reforma do ensino médio. Aliás, revogação das medidas golpistas. Acho que essas são as exigências que nós temos que fazer para o próximo período. Né? Pensando em 2022, inclusive, um pleito eleitoral, as exigências mínimas que a gente tem que fazer é revogar as medidas golpistas de cunho empresarial, né, da extrema-direita. Então, a luta imediata que se impõe é a revogação da reforma do ensino médio. Agora, é possível fazer resistência dentro do novo ensino médio? Sem dúvidas alguma. Né? A contra-hegemonia, ela sempre vai se realizar quando os oprimidos se veem numa situação desfavorável. A luta e a disputa ideológica, organizacional, ela é mais do que importante, Diego. Eu não tenho dúvidas de que, caso o novo ensino médio de cima para baixo na nossa rede, por exemplo, como já está avançando em diversas outras experiências no Brasil afora, em outras redes, a gente vai ter muita resistência, né? Por nossa parte, tenho certeza que no IFSU também parte de muitos colegas docentes, defendendo uma educação emancipada, livre, né? Da mesma forma, respondendo aqui a Carla, que trata de um dispositivo que tem na reforma do ensino médio, que é o notório saber, né? E quais são as implicações para os institutos federais? Bem, no que diz respeito aos professores das áreas técnicas, isso é uma implicação brutal, né, que pressupõe, portanto, a inserção precarizada de colegas docentes, sobretudo nas áreas técnicas, mas eu repito, não só nas áreas técnicas, porque pressupõe a contratação de docência sem concurso público, inclusive para todas as áreas. É bom que a gente tenha em mente isso. É um ataque à estabilidade na carreira, é um ataque à valorização e novos processos precarizados e seletivos, flexíveis de seleção docente. Então, a implicação para a rede federal é enorme, né? Nós sabemos que o ensino integrado, ele pressupõe essa contextualização, essa ambientação de integrar as disciplinas. E para haver integração, não dá para a gente retirar disciplinas, muito menos reforçar essas disciplinas por áreas de conhecimento com colegas, né, que passam a ser docentes sem ter formação pedagógica, sem ter formação de licenciatura, sem ter compromisso com a docência. Né? Então, sem dúvida alguma, é uma maneira de avanço de precarização. Não é à toa, inclusive, que nesse quinto itinerário formativo do novo ensino médio, é possível que o estudante reduza o seu tempo em sala de aula com cursos e certificações aligeradas, em EAD. Né? Com um estágio, por exemplo, então, se eu fizer um estágio, sei lá, numa padaria, eu posso substituir meu tempo em sala de aula. Ou seja, é a desantropomorfização, ou seja, é a desescolarização do ensino profissional. É uma mudança muito forte na educação técnica profissional no Brasil. Né? Desescolarização, ou seja, o estudante vai poder cumprir sua carga horária fora da escola, com cursos voltados, portanto, ao ensino EAD,
com estágio nas empresas, enfim, que possam substituir esse quinto itinerário formativo. É por isso que não precisa, por exemplo, de professores qualificados nas áreas técnicas. Essa é a proposta do governo, que não ficou claro para a maioria da nossa rede. Eu me lembro que em 2016, quando a gente estendia essa discussão em vários campi, em vários lugares, 2017, 2018, a maioria dos colegas dos institutos federais diziam: mas o ensino médio é só para as redes estaduais, não são para a rede federal. Se engana. Na minha leitura, o principal ataque do novo ensino médio é no ensino integrado que nós ofertamos na rede federal, porque é possível uma educação qualitativa dentro da nossa rede, por exemplo, no âmbito do ensino integrado. É aquilo que mais qualitativo nós tivemos na história do Brasil. E, por fim, aqui a Jane que fala a questão das interferências da educação. Né? Bem lembrado, eu não pontuei isso, né? Uma das questões das políticas educacionais do MEC nos últimos 2 anos e meio são as intervenções. Para lembrar, para vocês lembrarem que os estudantes eram obrigados a ficar enfileirados, cantando o hino nacional, não sei se vocês se lembram, né? A implementação de fake news nos livros didáticos, na medida em que não precisaria ter citação e referencial científico, bibliográfico nos livros didáticos. Essa foi uma das primeiras medidas, não sei se vocês sabem, do governo Bolsonaro. Em janeiro de 2019, era mexer no PNLD, né, no que diz respeito à implementação de fake news. Enfim, muito coerente com o seu governo, né? E as intervenções nas reitorias, né, nos processos de escolha democráticas, nos institutos federais, aqui a gente pode lembrar pelo menos 3 exemplos significativos, pelo menos, mais tantas universidades, né, em que houve interventores diretos, e não respeitando a decisão democrática da comunidade, por meio de eleição democrática, mas sim a intervenção de reitoria. Mas é preciso dizer que na nossa rede federal, este processo foi judicialmente convertido, né? Tanto no Cefet, quanto na Bahia, em Santa Catarina, enfim, onde nós tivemos os reitores interventores, nós conseguimos reverter isso no âmbito do judiciário, né? Essa foi uma vitória importante em meio a tantas derrotas que a gente vem acumulando na educação brasileira. Mais um bloco, André? Mais um bloco, muito bom, Michel. Eu acho que a tua fala está sendo bem elucidadora. Temos aqui 2 perguntas, né? Uma do colega Antônio Madalena, né? Ele pergunta aqui: tendo agora o cenário de eleições no próximo ano e na esperança e luta de vitória do campo progressista, qual a estratégia melhor de luta em termos de resistência ao longo desse período? É a pergunta do nosso colega aqui, Antônio Madalena. E da colega Angelita da Rosa, né? Em que medida a desescolarização da educação profissional vai encaminhar os IPs para um ensino meramente concomitante, descaracterizando a educação integral e integrativa? São os 2 últimos questionamentos. Legal, agradeço aqui. Eu vou começar pela ordem invertida, então. Primeiro pela Angelita. A questão da desescolarização do ensino profissional e a questão de retomada, né, dos ensinos concomitantes, etc. E de desmonte do ensino integral. Bem, uma experiência interessante que eu acho que a nossa rede pode olhar é em São Paulo, na rede Centro Paula Souza. Né, o que é que eles estão fazendo? Assim como o Novotec de São Paulo, né? Acho que são 2 baluartes, são 2 balões de ensaio aí quando quando o governador quer ser mais realista que o rei, né? E adotar experiências privatistas de desmonte nesse sentido, né? No Centro Paula Souza, por exemplo, cada vez mais é a redução daquilo que havia se construído de ensinos integrados, né? Da mesma forma com o projeto do Novotec. E acho que a gente pode ficar com alguns exemplos similares a esse para ver possibilidades de consequências na nossa rede, né? Se vocês se lembrarem, a disputa que foi no início, as mudanças, né, nós tínhamos de oferta de ensinos
concomitante, depois no início dos anos 2000 há uma retomada do ensino integrado, da oferta simultânea, enfim, o que a gente está tendo é um retrocesso do ponto de vista histórico das políticas educacionais no que se refere ao ensino integrado, né? Então, a Angelita aí percebeu muito bem essa tentativa de cada vez mais reduzir, né, o ensino técnico, estrito, a curto prazo, aligerado, voltado, portanto, para o saber imediato, né, para aquele trabalhador que vai pegar um mercado de trabalho sem perspectiva, de uma alta índice de rotatividade, né, com imprevisibilidade, não saber se vai ficar muito tempo na mesma empresa, portanto, ele tem que ser flexível, ele tem que se adaptar conforme a demanda, aí vem todo o léxico, né, como o capital se apropria do léxico ideológico também, né, no que diz respeito às pautas individuais, o empreendedorismo. Se vocês olharem o PNLD com atenção, é uma exaltação ao empreendedorismo, à lógica individual, né, focado, portanto, no indivíduo a curto prazo, né, que são as exigências do mercado flexível, que é preciso dizer, né, o imperialismo, enfim, os países centrais do capitalismo hoje em dia pretendem recolonizar, né, o mercado brasileiro, sobretudo asiatizando as políticas trabalhistas, né, reduzindo, portanto, direitos, precarizando formas de contratação de trabalho, atacando o sindicalismo, que é a forma de organização de resistência da classe trabalhadora, né. Preciso dizer que o que está em jogo nessa conjuntura que a gente está é uma tentativa de impor uma derrota histórica aos trabalhadores. Continuidade do golpe não foi um golpe ao PT, não foi um golpe a Dilma, foi um golpe ao conjunto dos direitos sociais, constitucionais, né, e uma tentativa de impor uma derrota histórica. O que é uma derrota histórica? Uma derrota histórica não é uma derrota eleitoral. Uma derrota eleitoral você recupera 4 anos depois. Não é uma derrota política a curto prazo. A tentativa de impor uma derrota histórica é silenciar os mecanismos de resistência da classe trabalhadora para os próximos anos. Derrota histórica é o que houve em 68, com o fechamento do regime, né, com o AI-5, por exemplo, dentro da ditadura militar. Derrota histórica é uma imposição de silenciamento nas escolas e de desestruturação daquilo que nós temos da educação democrática. É este projeto que está em curso no Brasil. Então, dialogando nesse sentido com o Antônio, quais seriam as estratégias de resistência, né? Então, a primeira delas é a publicização do debate. É isso que o fórum de vocês está fazendo, é ampliar a reflexão coletiva. Ninguém aqui é obrigado, naturalmente, a concordar com as questões que o Michel está apresentando aqui. Mas são pontos que uma educação crítica pressupõe a problematização da realidade. E como que a gente problematiza a realidade, se não coletivamente? Né, compartilhando, portanto, o pluralismo das leituras de mundo, das concepções educacionais, das leituras de realidade e de projetos políticos, né, no âmbito democrático. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importante é publicizar a defesa da educação pública. Essa tem que ser uma pauta da educação, da sociedade brasileira, e não uma pauta restrita aos professores, não uma pauta restrita aos educadores. Essa tem que ser a defesa da escola pública, a defesa daquilo, por exemplo, do nível médio que há de melhor no Brasil, é preciso dizer, que são os institutos federais. Para quem tiver dúvida, repito, basta olhar os dados do PISA, né? Basta olhar, enfim, nós sabemos o cotidiano, né, dos nossos resultados educacionais, que apesar de todas as críticas que podemos fazer, é aquilo que mais se avançou no nível médio na história do Brasil, né? Então é importante que a gente faça essa defesa e de maneira organizada, coletiva, né, e as saídas, como eu dizia no final da minha fala, e o André acho que relembrou muito bem, a unidade de ação, né, ou seja, buscar espaços de unidade, de resistência. Como é que a gente resiste em situações reacionárias? Por isso eu comecei minha fala nesse sentido. Se nós estivéssemos numa situação não reacionária, numa situação ofensiva, nós estaríamos, nesse momento, brigando por ampliar os nossos direitos. Para a questão da racionalização do PCCETAI, para a questão de ampliação da nossa regime salarial, para conquistas de novos direitos, para a expansão de melhorias disso, daquilo.
Nós não estamos no marco disso. Nós estamos no marco de preservar aquilo que existe. Veja um retrocesso que nós estamos da luta. Se vocês olharem os índices de DIEESE no último período, todas as formas de paralisação de local de trabalho e greves, mais de 90% foram greves defensivas. Sabem o que é isso? Preservação de emprego, preservação de direitos. Ou seja, é manutenção daquilo que existe, redução de danos, não é ampliação. Portanto, no momento de ofensiva reacionária, como é que a gente resiste? Com resistência unificada. E essa resistência unificada ela tem que ganhar corpo nos municípios, nos diferentes campi, com as outras redes, com as redes estaduais, com o movimento estudantil, com o movimento sindical, que nesse momento está sob ameaça, e é muito importante que a gente fortaleça a luta coletiva do movimento sindical, com os espaços de defesa, de investigação científica, da ciência, da tecnologia, dos institutos, dos fóruns coletivos, que a gente participe dos fóruns estaduais, dos fóruns nacionais de luta, de organização, que a defesa nesse momento não é do Instituto Federal XYZ, é da educação pública de conjunto. Né? E se o passado dividia as nossas lutas, o futuro nos impõe a imperiosa necessidade de resistir de maneira unificada. Né? Então, acho que esse que é o debate que eu acho que é importante a gente fazer, e no âmbito aqui das humanidades, mais uma vez, é uma defesa não corporativa. Não se trata de defender corporativamente as disciplinas, os saberes científicos ou os empregos dos professores nessas áreas, que também é importante, né? Mas se trata de defender um projeto democrático que está sob ameaça, né, que está sobre um processo de avanço reacionário, que isso vai ter implicações diretas, tanto na nossa rede, quanto no nosso próprio trabalho, naquilo que eu chamo de chão de escola. O PNLD, eu acho que é um bom exemplo para a gente olhar e ver o que é que está acontecendo na tragédia educacional brasileira que se impôs. Então, acho que era um pouquinho isso, agradecer a presença de todas, de todos que nos acompanharam aqui, agradecer o convite, agradecer aqui a mediação do André, e me coloco à disposição de todos, todas, a fazer o debate, em nome da direção nacional do Sinasef, em nome da Frente Nacional de Defesa de um PNLD Democrático, quando se fizer necessário, me coloco à disposição, mais uma vez, a despeito do meu cansaço aqui, assim que eu desligar essa live, tenho certeza que eu vou tentar descansar um pouquinho para o próximo período, que exige bastante luta para a gente, tá bom? André? Michel, eu que agradeço, na verdade, nós aqui, a comissão organizadora, em nome da comissão organizadora do evento, do primeiro Fórum de Humanidades, nós que te agradecemos aí, tu tá, apesar de todo esse cansaço de luta aí, contra a PEC da reforma administrativa, todo o empenho, eu acho que tu trouxe para nós interessantes reflexões para pensar que a luta é coletiva, né, Michel? A luta é coletiva, não é individual, não é Instituto A, não é Instituto B, não é Escola A, a categoria A ou B, C, a luta é coletiva, a luta é de todos nós. Eu acho que só assim a gente consegue enfrentar esse gigantesco momento de escuridão que tomou conta do nosso país, né? Depois de toda a escuridão, a luz sempre aparece e a gente vai superar esse momento, né? Mas com muita luta e organização coletiva. Eu acho que é isso, né? Luta e organização coletiva é a grande frase que fica aqui dessa tua brilhante explanação. Eu estou muito feliz de ter mais um parceiro aqui das humanidades aqui junto com a gente. Quero te agradecer, assim, prontamente pelo aceite, né? O cara super acessível, gente, o cara com uma agenda imensa, o cara super acessível, mandei um WhatsApp para ele, ele respondeu ali, tal, feito, vamos lá, estamos junto. É um cara super, a fala foi muito boa, resistência e luta é a chave aí, colocou o nosso colega Lauro aqui, e te agradeço, quero só frisar assim para o pessoal, dia 22, nós temos o nosso terceiro encontro do Fórum de Humanidades, a gente vai ter um colega muito querido, um colega muito pertinente aqui para a fala que ele vai fazer, né? O nosso colega André Luiz Pereira, né, daqui do IFSU, vai trabalhar um tema bem interessante, que é a Lei 10.639, né, a lei que trata do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, né? A tema da palestra do André é Lei 10.639, no contexto da educação profissional tecnológica, ausências e urgências, tema bonzaço, tá? O André é um colega
guerreiro, batalhador aqui. Fiquem com a gente. Muito obrigado, Michel. Muito obrigado, pessoal, por estar conosco até agora. Valeu. Tchau, tchau.